Boa noite, gente. Estou tão feliz de estar aqui com vocês de novo. É um prazer para mim muito grande mesmo. Voltar sempre à minha cidade, Boa Vista, maravilhosa. Para o nosso calor, que nem está tão quente, né, agora. Estou gostando bastante do clima. E hoje eu queria realmente estar trazendo para vocês algo que Deus colocou no meu coração faz um tempo. E alguma coisa que eu tenho observado também durante meu tempo lá em São Paulo, na igreja, né? E é uma preocupação que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes, gente, eu queria realmente tirar um momento para a gente estar orando, para que o Espírito Santo possa estar vindo nesse lugar, para que o coração de vocês possam estar se abrindo, tá bom? Então vamos orar junto comigo. Amém, Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor possa estar vindo hoje, Senhor, e usando a minha boca, usando a minha vida para estar falando com esses adolescentes, com esses jovens. Eu sei que o Senhor tem tanto, Pai, para ensinar a eles. Eu sei que o Senhor tem tanto para comunicar com eles, Pai. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor nunca nos abandona, Pai. Obrigada, Senhor. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Pai. Fica à vontade aqui. Nós te amamos, Senhor. Feche os seus olhos. Você pode estar falando agora palavras de amor que vêm no seu coração para o Espírito Santo. Receba Ele nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa estar curando os corações que estão aflitos. Que o Senhor possa estar realmente trazendo esperança para aquelas pessoas que vieram aqui sem esperança mais, Pai. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa estar restaurando o coração daqueles que estão amargurados, Senhor. Que estão com raiva de Ti ou com raiva de alguém, Pai. Vem com Teu Espírito Santo agora. Vem com Teu Espírito e enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, que não seja a minha boca falando aqui, mas que seja a Tua, Senhor. Espírito Santo, vem. Vem restaurando, Pai, vem curando, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso maior prazer. O Senhor é o nosso maior prazer. Fala para Ele que Ele é o seu maior prazer. Que Ele é tudo o que você mais quer. Que Ele é o que você acorda pensando todo dia. Fala para Ele o quanto você o ama. Fala para Ele o quanto você depende dEle. O quanto você precisa dEle. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti todos os dias, Senhor. Nós chamamos, Pai, nós chamamos tanto, nós queremos só Te agradar. Vem, Pai, tocando essas pessoas, vem restaurando, Pai, esses corações, não deixa o diabo levar. Pai, nos ajuda a chegar primeiro com a Tua palavra. Nos ajuda a chegar primeiro, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo, e nós dependemos de Ti. Amém. Amém. Bom, gente, que esse clima possa continuar aqui. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele deve ser o nosso melhor amigo sempre. E é Ele que tem me conduzido todo esse tempo e me conduziu até aqui para eu conseguir falar para vocês. E hoje o nome da minha ministração é Onde está o meu maior prazer? Eu peguei um versículo em Efésios 5, 14 a 17. Eu vou usar sempre a NVI, se vocês quiserem estar acompanhando. Que diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu tenho visto tantas pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm corrido atrás do vento.
Pessoas que já estão dentro da igreja, já se consideram cristãos. E quantas vezes eu mesmo já fiz isso. Eu comecei a correr atrás do vento e querer me espelhar nas pessoas que estão lá fora, nas pessoas que ainda não conheceram a Cristo, nas pessoas que ainda estão cegas. E a gente procura, geralmente na idade da adolescência, a gente procura pessoas para se espelhar, pessoas para parecer, pessoas para, ter um estilo parecido com aquela pessoa. E Deus tem nos chamado para ser diferente, nos chamado para ser a influência e não correr atrás do vento igual essas pessoas estão fazendo. O problema é a gente começar a invejar os ímpios. Quantas vezes a gente tem invejado aquilo que eles têm, a vida que eles têm, a riqueza que eles têm. Eles parecem tão felizes no Instagram, eles parecem que estão sempre se divertindo. E a gente começa a pensar, como que seria bom se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo que fulano tem. Lá em Provérbios 24, 1, 2, fala assim: não tenham inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Uma coisa que a gente não pode ter é inveja daquelas pessoas que ainda estão cegas, sabe? E às vezes a gente tem tentado entrar numa corrida para ver quem é o mais bem-sucedido no mundo. Mas o termo sucesso é diferente para quem está no mundo. Se você pensar na sua escola, na sua faculdade, a pessoa que é desejada por todos é aquela pessoa que tem a aparência perfeita, que usa as roupas perfeitas, que tem o namorado, a namorada perfeita. E quando a gente se percebe, a gente está desejando as mesmas coisas. A gente está desejando que os nossos pais comprem as mesmas coisas para a gente. Eu quero aquela coisa de marca. Eu quero ter um namorado assim também. E a gente acaba perdendo o que é mais valioso aqui na Terra. E aí, quando a gente se percebe, a gente está admirando aquilo que o mundo admira, batendo palma para aquilo que o mundo está batendo palma. Sabe, a nossa vida aqui na Terra ela é muito passageira. Se você viver assim o máximo, 120 anos, imagina 120 anos comparado à eternidade. É um sopro, sabe? E às vezes a gente passa todo esse tempo correndo atrás de coisas que não têm valor. Correndo atrás de coisas que qualquer pessoa pode ter, sabe? Que o ladrão pode roubar. E a gente tem perdido as nossas forças com coisas inúteis. A gente tem gastado o nosso tempo desejando ter uma vida que é vã, uma vida que não tem utilidade, sabe? E a gente começa a admirar as coisas lá de fora. Lá em Mateus 6, 19 e 21, fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. E olha essa parte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde a gente estiver acumulando o nosso tesouro, onde a gente estiver fazendo o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, é onde a gente vai estar pensando o tempo inteiro. E se a gente estiver acumulando aqui na terra, onde tudo é passageiro, a gente vai estar colocando o nosso coração aqui, onde daqui a uns anos a gente vai sair daqui e não vai estar mais aqui. Então a gente tem que acumular o nosso tesouro nos céus, nas coisas eternas, sabe? E às vezes a gente tem tido como inspiração as pessoas ricas e famosas lá de fora. E elas vivem uma vida tão vaga, sabe? A gente, por exemplo, eu não sei quantos de vocês viram o caso da Duda Reis, o Nego do Borel. Foi assim, gente, uma coisa que se você olhasse as fotos no Instagram deles, que eles postavam, ninguém imaginava que eles estavam passando por tudo aquilo. Sabe, o mundo, ele prega uma mentira, é uma mentira.
toda aquela vida perfeita, todas aquelas mulheres sempre tentando encontrar o padrão de beleza perfeito, o namorado mais lindo, a casa mais chique. É tudo uma mentira. É tudo correr atrás do vento, sabe, gente? E às vezes a gente gasta o nosso tempo meditando nisso. Lá em Eclesiastes 2:1, fala, é a história de Salomão, né? Salomão, ele foi um cara muito rico, muito sábio, mas ele realmente se deixou levar pelos desejos da carne, do que ele tinha vontade, ele fazia. E às vezes a gente pensa assim, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia comprar isso, aquilo outro. E Salomão fez tudo o que ele queria, porque ele tinha dinheiro para comprar tudo ali naquele momento. E ele falou assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Ele mesmo fala, ele passou por tudo isso e fala, isso é inútil. Chega no fim da vida, qual o tesouro que eu acumulei, sabe? E em Filipenses 3:7-10, é maravilhoso, eu amo esse versículo. Fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele fala, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Sabe, aqui ele está falando que ele viu tudo aquilo que a vida oferece, o mundo oferece, e considerou como esterco, considerou como nada, sabe? E a gente às vezes tem dado tanto valor às coisas daqui, tanto valor às coisas daqui, e tem esquecido do que é mais importante, do que é mais importante, do que o valor, do que tem valor eterno, valor grande. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para isso, sabe? Teve um dia que eu estava no meu tempo com Deus, e eu estava assim, adorando a Deus, cantando as músicas. E assim, naquele momento eu falei assim, cara, eu fui feita para isso. Eu fui feita para estar aqui. E o mundo lá fora, eles correm atrás de tudo para tentar ser feliz, correm atrás de tudo. E a gente já tem o segredo, a gente já sabe o que é. Sabe, gente? E eu queria encorajar vocês a não se contentar com uma experiência. Uma vez eu fui num evento, Dani, foi muito legal, senti o Espírito Santo. E aí depois nunca mais. Mas eu já fui batizado no Espírito Santo. E aí depois nunca mais. Gente, Deus, ele é infinito. Deus, ele é infinito. Se você teve uma experiência boa, você pode ter outra e outra e outra e outra, sabe? E se apaixonar por ele, se desesperar por ele e orar o tempo inteiro. E, sabe, existe muito mais do que esse mundo está oferecendo para a gente. Existe muito mais. E eu sei que vocês podem estar olhando assim para mim, meu Deus, me dá doido. Mas eu já estive assim no contrário, quando eu não era assim doida, apaixonada por Jesus, eu via gente falando, eu não gostava de ouvir, porque vinha na minha realidade que eu estava muito longe. Então eu não gostava de estar perto dessas pessoas, eu não gostava de ouvir sobre como elas estavam loucas, apaixonadas por Jesus, mas não é para vocês se sentirem mal, não é uma palavra de condenação, mas de encorajamento, porque você também pode viver essa maravilha, se você ainda não está vivendo. Ou se você perdeu o primeiro amor. Sabe, Deus tem tanto, tanto, tanto para falar com a gente, tanto para nos oferecer. E o prazer de estar ali é maior do que qualquer prazer que o mundo pode oferecer. Qualquer tentação é muito maior. Muito maior. E uma coisa que eu já reparei também é nas músicas, né? As músicas mundanas, elas são, acho que 90% sobre amor, né? Tem vários assuntos no mundo, dá para falar sobre família, comida,
política, economia, mas não, as músicas são só sobre amor, né? Por quê? E os caras cantam, você é meu tudo, você é tudo pra mim, se você me deixar eu morro, se você for embora, acaba o meu mundo, sabe? E é aquele desespero pelo namorado, pela namorada, e aí chega um dia que esse ser humano falha, essa namorada falha, e o cara fica sem mundo, o cara fica sem chão, porque o mundo ele está atrás de amor, ele está procurando, mas o único amor que eles encontraram foi esse. Foi esse amor de homem que falha. E essas músicas são adorando o seu parceiro, porque nós fomos feitos para adorar. E tem muitas pessoas no mundo com talento, mas elas ainda não se ligaram que todo esse talento é para estar sendo usado para adorar a Cristo. Sabe, para estar ali cantando todo aquele vozeirão para Deus. E aquelas pessoas se frustram porque elas colocam expectativas nas pessoas, expectativas que é para a gente estar colocando em Deus. E elas se frustram porque as pessoas falham. O amor do homem falha, mas Deus não falha. Deus não falha, e é por isso que toda a minha expectativa eu devo colocar nele. Tudo que eu mais quero, que eu mais anseio, eu devo colocar nele. Sabe, eu sou uma pessoa muito romântica. Eu gosto muito de ler Orgulho e Preconceito, é o meu filme preferido. E eu gosto, assim, dessas histórias escandalosas, que o cara chega se declarando de uma maneira linda e maravilhosa, sabe? E eu falava assim, Deus, eu quero isso pra minha vida, entendeu? Quando eu for ver o meu romance, anota aí, igual Orgulho e Preconceito. Mas eu comecei a olhar ao meu redor e ver, às vezes, que não acontecia desse jeito. Eu vi alguém namorando, eu ficava, gente, mas não está muito parecido com as histórias de livro, né? E foi o momento que Deus falou para mim, minha filha, a sua história de amor perfeita vai acontecer comigo. A nossa história é a história de livro, sabe? O meu amor, ele não falha. Então pode colocar toda a expectativa que você tem em mim, que eu não vou falhar com você nunca. Sabe? E quando a gente chega nesse momento, nesse lugar onde nosso maior prazer é Deus, todos os nossos problemas ficam pequenos, entendeu? Porque você pensa, eu sou a favorita de Deus, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso, e a gente não se preocupa mais com as coisas. E é algo assim maravilhoso, é o que realmente vale a pena, sabe? Nada supera, gente, o nosso tempo com Deus. Nada supera o se apaixonar por Cristo. Nada supera. Nada que esse mundo possa te oferecer. Você vai olhar e falar, isso aí para mim é igual esterco. Porque essa é uma palavra chique, né? Para falar igual. Entendeu? Então, a gente tem que, sabe, abrir os nossos olhos, igual fala no versículo que eu comecei, desperta, acorda, igreja. Sabe, às vezes a gente já está dentro da igreja, mas a gente está invejando o pessoal de fora e correndo atrás das paixões do mundo, sendo que aqui, o que a gente tem aqui dentro é muito melhor, sabe? O que a gente tem aqui dentro é muito melhor e a gente pode só se aprofundar cada vez mais, porque Deus é infinito. Deus é infinito, então se você teve uma experiência boa, você pode ter outra e nunca acaba. Por isso que a gente vai passar a eternidade lá, porque nunca acaba. Nunca acaba. Sabe? E quando a gente se depara com isso, a gente começa a ficar desesperado com o tempo que a gente perdeu longe da presença dele. O tempo que a gente perdeu, sabe? Se importando com as coisas aqui da terra. E a gente fica desesperado. Olha os meses, os anos que eu perdi quando eu estava longe. De coisas que ele podia já estar me ensinando, estar me falando, ministrando em mim. Sabe, às vezes a gente enche a nossa cabeça com tanta coisa, com Instagram, com TikTok, com filme, com série. E existem os prazeres da terra. Quem gosta aqui de comer? Quem gosta de comer? Existem os prazeres que Deus colocou na gente. A gente gosta de deitar no sofá, assistir um filme, uma série, gosta de comer uma pizza.
gosta dessas coisas. Eu não estou falando que os prazeres do mundo são errados. Deus deu eles para a gente. O que a gente não pode fazer é colocar eles acima, dar mais importância para eles do que eles merecem. Sabe? Essa questão, gente, de corpo é uma coisa que tem assim, me pegado muito, sabe? Deus tem falado muito comigo. Como eu vejo meninas... Vocês veem, vocês sabem, tem Instagram, como as pessoas estão hoje obcecadas pelo próprio corpo, sabe? E faz cirurgia, e faz isso, e faz aquilo, e muda o nariz, e muda a barriga, sabe? E tipo, o cuidado do nosso corpo tem a sua importância? Tem. Você precisa sim cuidar do seu corpo, mas você não pode dar mais importância para essas coisas do que elas merecem, sabe? E às vezes a gente vê uma geração inteira sendo influenciada por esses influencers que eles estão correndo atrás do vento. E a gente não pode correr junto com eles porque a gente já sabe a verdade, a gente já sabe o que tem valor de verdade. Então não se deixa levar por essas coisas, não se deixa ter o seu cérebro lavado por essas coisas. Deus, Ele tem muito mais para você. Muito mais do que correr atrás dessas coisas. Deus tem um chamado para cada um de vocês aqui. Para cada um Ele tem um chamado. Ele tem um propósito. E tem gente que fica, Dani, como é que eu vou saber? Sabe, às vezes a gente como crente fala, não, eu sei que Deus tem um chamado, mas qual é? E a gente não sabe. E às vezes a gente tem vivido para nós mesmos, fazendo as coisas. Não, porque eu gosto disso, deve ser o meu chamado. E como que a gente vai descobrir? Na presença dEle, sabe? Deus me mostrou meu chamado, ainda está mostrando pouquinho. Quanto mais tempo eu passo com Ele, mais Ele me fala. E nós devemos buscar a Deus com tudo que a gente tem. Né? Lá em Jeremias 29:13, é um versículo que eu gosto muito também, fala assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, quando a gente procura Deus de todo o coração, a gente encontra. Às vezes a gente desiste muito fácil. Tem coisas que Deus, eu quero um celular novo. E toda noite lembra de orar pelo celular novo. Deus, eu quero não sei o que mais lá. E aí toda noite lembra. Mas assim, qual foi a vez que você orou por mais fome? Qual foi a vez que você orou por mais fogo? Qual foi a vez que você orou para ficar desesperado por Ele? Eu cheguei com Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe. Então, já vou falar porque eu já sei que o Senhor sabe. Eu não tenho prazer de tirar o tempo com Deus. Teve um dia que eu falei, né? Tirar tempo com Deus não, tirar tempo contigo. Eu falei para Ele. E se alguém me chamar na hora do meu tempo com Deus para assistir um filme, eu vou ficar aqui porque eu sei que é o certo. Mas de prazer, eu preferi assistir o filme. E eu falei para Ele, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. E eu falei, Deus, por favor, me dá o prazer de estar na Tua presença. Me dá a fome, me dá o desespero de estar na Tua presença, por favor. Sabe? E aí, esse versículo está na Bíblia, então é verdade. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu procurei Ele de todo o coração. Eu fui sincera, eu falei, eu persisti, eu pedi fome. E essa é uma oração que nunca falhou. Nunca falhou. Toda vez que eu já pedi fome para Deus, Ele me deu. Toda vez eu falei, estou com vontade de orar, Deus me dá fome. Do nada, gente, vou orar. Vou ler a Bíblia. Sabe? E é uma vontade sincera, entendeu? Não é aquela coisa que você está lá porque sabe que é certo, mas, sabe... A gente é a noiva de Cristo, a gente tem que estar clamando, vem, meu noivo lindo, sabe? E em Mateus 7, 22 e 23, fala assim, não, na verdade, antes disso, eu falei para Deus, eu não quero falar de uma coisa que eu não conheço, né? Porque às vezes o nosso discurso sobre Deus, ele está prontíssimo, ele está lindo. Não, porque Deus é amor. Deus perdoa, Deus é perfeito, Deus é santo. Mas a gente não conhece Ele de verdade. Vem aqui, pensa aqui. Quem é um famoso assim que você gosta muito? Pensa aí na sua cabeça.
famoso mesmo, que você gosta muito mesmo. Pensa aí. Eu já fui fã de boy band, essas coisas, né? Deus me perdoe. Mas eu sabia, a gente sabe o número do sapato do cara, a gente sabe a comida preferida dele, assiste todas as entrevistas no YouTube que ele fala alguma coisa. E a gente sabe muito sobre ele, né? A gente, por essa pessoa famosa, a gente sabe a cor preferida, a comida preferida, não sei o quê, mas a gente conhece aquela pessoa? Não. E às vezes a gente está vivendo assim com Deus. Não, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu conheço Deus. Mas você está vivendo esse amor dentro da sua vida? Você está experimentando esse perdão na sua vida? Você está conhecendo Ele mesmo? Ou você só conhece sobre Ele? Entendeu? Porque é muito fácil a gente estar vindo todo domingo e aprendendo sobre Deus. Mas conhecer Ele é diferente. Né? E um dos versículos que mais me dá medo na Bíblia é esse aqui, Mateus 7, 22 a 23. Que fala assim: muitos me dirão naquele dia, no fim dos tempos: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, esses caras estavam profetizando, expulsando o demônio. Que às vezes a gente olha, né, o povo que profetiza, expulsa o demônio e fala assim: nossa, isso aí é outro nível de crente, né? Mas assim, ele chega e fala assim: eu não os conheço, eu não sei quem vocês são. Imagina, gente, eu fico assim: Deus, eu preciso fazer alguma coisa para quando eu chegar no céu, o Senhor não falar isso para mim. O Senhor falar: vem cá, meu cheiro, vem cá, eu te conheço sim. Sabe, o meu sonho é ser conhecida por Deus e conhecer Ele mais ainda. Né? Então, esse versículo aqui, ele está na Bíblia de vocês, está na minha Bíblia. Então, a gente precisa trabalhar assim, para ser conhecida por Ele. E uma coisa muito interessante é que quando a gente começa a passar tempo com Deus, a gente começa a enxergar as coisas como Ele enxerga, ver as coisas como Ele vê, sentir como Ele sente. Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado. E tem muita gente se chamando de cristão e amando o pecado e odiando o pecador. Sabe? Então está invertido as coisas. A gente precisa passar tempo com Ele para começar a pensar como Ele. Começar a ver como Ele vê. Ter compaixão das pessoas. Sabe, gente? A gente precisa ter esse coração. Vou contar uma história bem rapidinha aqui. Eu tento deixar o meu cabelo crescer. É um dos sonhos da minha vida ter o cabelão, né, gente? Então é um pouco difícil. E por muitos anos eu tenho esse alvo. Só que sempre dá errado. E eu corto em algum momento. Mas teve um dia que eu ainda estava lá determinada. E aí eu fui no salão e falei assim: moça, 2 dedinhos de cabelo, tá bom? Não vai tirar muito, tô tentando deixar crescer, aquela coisa toda. Acho que as meninas sabem do que eu estou falando. E aí, saí de lá, a mulher tinha tirado 6 dedos de cabelo. E eu fiquei arrasada. Eu falei: moça, como é que você faz isso comigo? E aí, não, na frente dela, né, a gente dá aquela fingida: ah, tá, obrigada, nunca mais volto. E aí, na hora que eu saí do salão, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque a mulher tinha tirado muito do meu cabelo. Aí tá, eu cheguei em casa, ainda estava chorando. Cheguei no meu quarto, ainda estava chorando. E aí passou aquele dia, sabe, meio que acabou meu dia. E aí quando foi à tarde, eu ainda estava chorando. Quando eu lembrava, né? Quando eu olhava no espelho, eu chorava de novo. E aí Deus falou assim pra mim: não, Dani, eu entendi, beleza, tu ficou triste e tal, né? Eu fiquei triste. Eu sei que era um teu alvo, era meu alvo, agora eu vou ter que esperar mais tempo. Mas ele falou assim: qual foi a última vez que você chorou todo esse tempo por um país perseguido? Aí eu: não, eu não tô chorando não, era brincadeira, eu tava fingindo só. Ele: qual foi a última vez que você chorou por aquele país que você ora? Sabe? E aí naquele momento, gente, a gente começa a perceber como a gente às vezes dá importância para as coisas fúteis. E as que realmente importam, a gente não está muito aí.
sabe? Aí eu me arrependi, claro, né? Aquela coisa toda, Senhor, me perdoa, sou horrível. E aí orei pelo país lá. Mas assim, é só uma coisa mesmo para a gente começar a perceber, sabe? O que a gente tem dado importância. E aí, eu só queria mesmo encorajar vocês a buscar isso de todo o coração, porque tem muita coisa que às vezes a gente perde, distraído, às vezes não é nem pecado, né? Às vezes é só distração. A gente está seguindo a Cristo, tudo bonitinho, mas a gente não está gastando tempo na presença de Deus. E Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. E eu queria terminar, gente, lendo de novo o versículo que eu comecei, que fala assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, busque a vontade de Deus, porque o prazer em Deus, ele é muito maior do que qualquer prazer que o mundo pode te oferecer. Amém, gente?